Hoje o tema da nossa mensagem, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem aí, é clientes ou servos. E vai ser muito interessante a gente meditar sobre isso nessa noite. Afinal, somos clientes ou somos servos? Nós vamos descobrir isso nessa noite. Que o Espírito Santo, ele fale ao meu e ao seu coração. Verdade, ele já falou ao meu. Eu já peguei a minha amável, suave surra de Jesus. E agora eu vou compartilhá-la com você. Deixa suas Bíblias abertas aí. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 9, nós vamos ler assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós vamos nos ater a esta primeira parte, pois nós somos cooperadores de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar primeiramente, para que o Espírito Santo, ele ilumine o nosso entendimento nessa noite. Pai, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez reunidos em seu nome, para celebrar, cultuar ao Senhor e depois aprendermos com a sua palavra. E a minha oração é que nessa noite o Senhor alcance os nossos corações. Eu tenho certeza de que o Senhor tem pessoas para alcançar, corações a ministrar por meio desta mensagem dessa noite. E que cada pessoa que chegou aqui nessa noite precisando ouvir essa mensagem, que essa pessoa ela possa reconhecer, quebrantar-se, Senhor, apresentar-se diante do Senhor com o coração dilatado e sem resistências, para que o Senhor comece a operar a transformação que o Senhor deseja operar em cada um de nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Jesus. Eu amo os movimentos do Espírito e vou já lhe dizer por quê. O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. O fundamento desse texto, ele traz algumas coisas muito interessantes que tem a ver com aquilo que o Valdeir acaba de ministrar aqui. Quando nós servimos, não tem grande nem menor. Eu amo, por isso que eu digo que eu amo os movimentos do Espírito, porque eu não conversei com ele. Entretanto, o fundamento dessa mensagem vai trazer essa ideia. O que estava acontecendo na igreja de Corinto, para que Paulo, ao final dessa sessão da Bíblia, ele definisse e declarasse: somos cooperadores de Deus. Ele estava acontecendo o seguinte: estava havendo uma disputa entre os membros da igreja a respeito dos seus líderes, Paulo, Apolo, Cefas. Então uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cefas. E aí o apóstolo resolve abordar esse assunto para dar fim à discussão, e ele conclui daquela maneira, mas tem alguns pontos que eu quero trazer dentro desta realidade que é importante a gente entender. A primeira coisa que o apóstolo deixa muito claro, fazendo isso nos versículos 5 e 6 desse mesmo capítulo que nós lemos, é dizendo assim, que todos, ele pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos todos servos, ministros da parte de Deus. Deixando muito claro que não existe hierarquia nesse processo. Não existe um que é mais importante do que o outro. O irmão que está cantando ou eu que estou pregando a palavra não sou mais importante do que os irmãos que estão recebendo a gente quando a gente chega ao culto. Não existe hierarquia nesse serviço. Paulo deixa muito claro que todos nós devemos ser cooperadores. E ele vai deixar claro um pouquinho lá no versículo 8, que embora as funções sejam diferentes, o propósito é sempre o mesmo no serviço, que é salvar as pessoas, edificar a vida das pessoas, pregar a palavra, seja com ações, sejam verbalmente. Esse é o propósito final de todo e qualquer serviço. Então ele termina essa sessão, essa discussão que está havendo no meio da igreja, o ensino acerca deste problema, falando para eles: olha, todos nós somos servos,
Não existe hierarquia, não tem líder mais importante do que o outro, não tem servo mais importante do que o outro, todos são importantes e, na verdade, somos todos cooperadores de Deus. A palavra cooperador, a palavra co significa junto, e operador é aquele que opera. Significa então que nós estamos juntos com aquele que opera. O que é um cooperador? Aquele que está junto com aquele que opera. Quem é que opera na igreja, queridos? É o Espírito Santo de Deus. Então nós somos aqueles que estamos juntos do Espírito Santo que está operando na igreja. Esse é o nosso chamado. E esse é o estilo de vida de um servo. Um servo tem como filosofia, eu vou usar esse termo, tem como estilo de vida, filosofia de vida, a ideia de que ele é um cooperador, que ele está lá para estar junto daquele que opera. Que ele foi chamado, não apenas para que ele fosse salvo e agora ele pudesse levar uma vida confortável na igreja. Pelo contrário, ele entende que ele precisa estar junto daquele que opera, que é o Espírito Santo. E nós precisamos entender essa realidade, porque essa é a nossa identidade. A gente tem que entender que eu não me torno membro de uma igreja porque frequento esta igreja. Eu me torno membro dessa igreja quando eu sou participante e coopero neste corpo. Veja bem, a palavra membro por si só, ela já vai trazer uma ideia de envolvimento, porque o membro é aquele que constitui parte de um todo. É aquele que constitui parte de um corpo. E eu não posso me considerar membro de uma igreja enquanto eu sou apenas um consumidor e não sou um servo. Porque para que eu possa me constituir membro, eu preciso estar conectado com os outros irmãos. E segundo a palavra de Deus, e segundo a nossa série, eu já deixei claro o que nos conecta: o nosso serviço. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 16, diz que quando cada um está realizando a sua função, a igreja é edificada. O apóstolo Pedro disse a mesma coisa em 1 Pedro capítulo 4, ele disse que quando cada um está realizando sua função, usando o seu dom, nós estamos abençoando e edificando uns aos outros. Veja bem, nós não somos parte de um corpo até que estejamos realizando nossa função. E aí talvez eu comecei muito pesado hoje. Talvez você achasse assim: eu sou membro da IDPB Reviver. Você já está servindo? Você já está servindo? Porque enquanto você não estiver servindo, você ainda não é membro desse corpo. É uma realidade difícil, mas é uma realidade bíblica. Porque existe para nós um propósito. É lógico, se você perguntar, eu amo o fato de você estar aqui, tá, querido? Mas membro refere-se a corpo e função. Toda analogia bíblica de membro tem a ver com o corpo humano. Cristo é o cabeça, é aquele que pensa. Eu sempre tenho uma analogia a respeito disso. Quando nós não estamos cumprindo nossa função, nós temos uma cabeça brilhante, que é Cristo, mas um corpo deficiente. E aí, para fazer uma alusão, uma comparação terrena, havia um cientista que já morreu, chamado Stephen Hawking. O cara era uma mente brilhante, mas ele sofria de esclerose múltipla. Então no final da vida dele, o corpo dele todo ficou paralisado. Ele andava numa cadeira de rodas e nem conseguia falar. Embora tivesse uma mente brilhante, ele não tinha um corpo que o possibilitasse fazer grandes coisas. E nós somos o corpo de Cristo, e a pergunta é: se nós não estamos realizando a nossa função, e nossa mentalidade é de cliente e não de servo, nós não estamos ainda agindo como membros deste corpo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pense bem, você abriria mão de qualquer membro do seu corpo, por mais simples que seja a função dele no seu corpo? Vou dar um exemplo. Você abriria mão da sua sobrancelha e andaria sem sobrancelha por aí? Seria engraçado ver vocês sem sobrancelha. Nos ver sem sobrancelha. Você tiraria seus cílios, porque parece ou não parece insignificante a função disso no nosso corpo.
embora haja uma função. Você sabe qual é a função da sobrancelha? Quem sabe, levanta a mão. Pouca gente sabe. É para impedir que o suor escorra pelos seus olhos. Embora isso muitas vezes aconteça, é ter uma função protetiva. Então pode parecer, eu não tenho muita sobrancelha, por isso que não funciona muito para mim, mas tem outros irmãos que têm mais sobrancelha do que eu, né? Tem uns que emendam aqui assim, né? Mas o fato é que você não abriria a mão. Você não chegaria lá na barbearia ou no cabeleireiro, as mulheres, e dizia assim: tira a sobrancelha porque não serve para nada. Ninguém faria isso. Porque a gente entende que tem uma função. Cristo também não abre mão de nenhuma parte do seu corpo, porque todos nós temos uma função, por mais simples que possa parecer. Se nós não abrimos mão de nenhuma parte do nosso corpo, por que achamos que Cristo abriria mão de alguma parte do corpo dele? Você faz parte do corpo de Cristo, e você precisa então aderir ao estilo de vida de um servo e não de um cliente que vem à igreja. Porque, veja bem, a gente vai perceber por esse texto que nós temos pela Bíblia nós entendemos que existe uma cultura, um estilo de vida de serviço que nos aguarda após a salvação. Uma vez salvos, existe um estilo de vida que nós somos convidados a viver. Segundo Efésios diz que existem obras que foram preparadas para os salvos viverem muito antes da fundação do mundo. Ou seja, desde o princípio Deus planejou nos salvar para um serviço, para uma obra. Então você não está vivo à toa, você não está salvo e vivo à toa. Existe um grande propósito para você viver, e você precisa abrir o seu coração para isso. Agora, qual é o grande inimigo disso? É que, principalmente depois que a igreja, dos primeiros séculos da igreja, quando a igreja ela se organizou de forma eclesiástica, principalmente na época da Idade Média, quando a igreja ainda católica, onde somente o clero detinha o poder das escrituras, criou-se então uma cultura de clientela na igreja. Existe um grupo escolhido, especial, ungido, que prega, ensina, e o resto, todos os demais, eles são clientes, eles vêm para receber. Mas eu quero dizer que isso é uma cultura demoníaca, errada, e não tem nada a ver com as escrituras. Portanto, existe uma filosofia por trás de um estilo de vida de cliente, que é a filosofia do consumo. Eu vim consumir, eu não vim dar. Por trás do estilo de vida do servo tem a filosofia do dar. Por trás do estilo de vida do cliente tem a filosofia do receber. Eu vim aqui receber. E eu não estou dizendo que o servo não recebe, eu estou dizendo que ele recebe por meio do dar. É diferente. E muito daquilo que um cliente poderia receber está comprometido, porque tem certas porções de Deus que ele só vai liberar para aquele que está compartilhando alguma coisa com alguém. Tem uma frase muito interessante que eu quero ler para você. Eu já li em alguns lugares que ela foi atribuída ao Papa Francisco. Eu não sei se de fato ele é autor dessa frase, mas que diz: os rios não bebem da sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Nós não nascemos para viver para nós mesmos. Nós nascemos para servir. Eu já disse isso aqui numa outra oportunidade, numa outra mensagem, que a essência, o ponto fundamental da encarnação de Cristo está relacionada com dois princípios: humildade e serviço. A semelhança do nosso Senhor, nós devemos viver uma vida igual. E aí, eu quero ajudar você. Eu quero fazer uma pergunta: você é um cliente ou você é um servo? Talvez você ainda não tenha todos os subsídios necessários para responder essa pergunta, mas eu trouxe essa mensagem para que ao final dela eu possa repetir essa pergunta e você possa me responder agora com honestidade. Eu sei, eu vou repetir a pergunta: você é um cliente ou um servo? E nós vamos entender qual a diferença entre um e outro. E eu quero, obviamente, eu pontuei aqui 6
características de um cliente. E eu vou fazer o contraponto a cada vez que eu apresento a característica de um cliente. Eu vou fazer um contraponto, um cliente espiritual. Eu vou fazer um contraponto de um servo. Então vamos lá, você está pronto para descobrir se você é um cliente ou se você é um servo? Quem está pronto diz amém. Diz quem não está pronto diz eu não estou pronto não. Mas vai ter que ouvir, de todo jeito, está aqui, né? Então, vamos lá, ponto 1. Qual a cultura de um cliente que é um consumidor, que chega à igreja? A palavra de Deus para ele é uma sugestão e não um mandamento. Porque ele entende que ele tem o direito de escolher o que é conveniente para ele e o que não é. Porque é assim que um cliente age quando ele chega em qualquer lugar para consumir qualquer coisa. Ele vai lá e ele diz... Outro dia nós estávamos no rodízio, comemorando o aniversário de um irmão. E aí no rodízio lá vem, né? Pizza doce. Aí o cliente diz aqui, não gosto de pizza doce, pode passar. Eu quero pizza salgada, eu quero carne de sol, eu quero pizza de catupiry, 4 queijos. Né? Nordestina. Porque o cliente tem sempre razão. E aí a gente vem para a igreja exatamente com esse espírito consumidor que a gente olha, a palavra de Deus ela não é um mandamento, ela é uma sugestão. Aí eu aceito as sugestões que me são convenientes, as que me agradam. Então o pastor está pregando uma coisa, que maravilha, Jesus, eu recebo a casa nova, eu recebo que a minha família vai ser transformada, eu recebo a promoção. Mas aí quando a gente vai falar de arrependimento, transformação de vida, posicionamento, isso já é muito desconfortável. E aí o cliente diz, não, passa porque isso não me é interessante, eu prefiro o outro sabor. Você percebe? Para a maioria daqueles que vêm com uma mentalidade, com um estilo de vida de cliente aos cultos, ele não encara a palavra de Deus como sendo toda inspirada, fonte de toda autoridade, a qual nós devemos nos submeter integralmente. E é isso que Deus está nos chamando a viver. E aí eu quero que você entenda qual o impacto disso no serviço. Veja bem, só das vezes que eu falo de chamado e serviço aqui, talvez você faça exatamente o que a gente faz no rodízio quando a gente não gosta do sabor da pizza. Passa. Quero não. Essa aqui é a 3ª semana que eu estou pregando sobre chamado, que eu estou falando sobre serviço. E talvez você, nessas 2 últimas semanas, você disse, passa. Eu não gosto desse sabor aí não. Não pode ir. Negócio de liderar, de serviço, não é comigo não. Passa. Não é um cristão servo. É um cliente, é um consumidor que vem aqui e escolhe os sabores que quer comer. Só que aí, a gente precisa entender que isso não é evangelho. Não é evangelho. Por isso que eu disse no início, que você está congregando numa igreja não faz de você membro desta igreja, até que você decida constituir parte do todo, parte do sonho, do projeto, eu vou colocar esse termo, eu não queria usar o termo ambições, porque eu acho que não cabe adequadamente, mas os sonhos, os desejos de crescimento que temos como igreja. Nós precisamos do desejo de conquistar a alma, de abençoar pessoas. Você não compartilha dessa visão, você ainda não é um membro do corpo, não é da igreja reviver, mas do corpo de Cristo. Por mais duro que isso possa parecer, e por mais que você tente evitar essa verdade, e agora, como um cliente que normalmente você esteja ouvindo o que eu estou dizendo, está dizendo aí no seu coração, passa, esse sabor eu não gosto. Você vai ter que entender que é o único sabor disponível no reino, no momento. Você tem que aceitar, porque a palavra de Deus ela não é uma sugestão, irmão. Ela é a verdade.
Ela é a verdade que liberta, ela é a espada de dois gumes, que faz separação de alma e espírito, junta de medula. Ela é real. E aqui nesse mês de fevereiro nós temos meditado de maneira incansável e repetida sobre vários textos bíblicos que está dizendo: você é um membro do corpo chamado para servir, e você não pode fugir dessa realidade. Você não pode dizer passa para essa realidade. Eu passo, deixa para o outro é que gosta desse sabor, dá para ele lá. Não, você também tem que comer. Jesus disse a respeito do serviço quando lavava os pés dos discípulos, e que Pedro disse assim: não lave meus pés. Se eu não lavar os teus pés, se eu não te servir, você não tem parte comigo. Porque quando Jesus nos serviu, Ele nos colocou obrigatoriamente um modelo para nós fazermos igual. Ele disse isso no final deste texto. Não tem como passar, porque isso seria não ter parte com Cristo. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Portanto, abra o seu coração. Dentro deste processo de incredulidade, porque o que nós temos aqui é que a vida de um cliente é uma vida pautada na incredulidade. Eu não creio que o que está escrito aqui é algo que deva ser vivido integralmente, principalmente a parte do meu chamado. Principalmente a parte que diz que eu preciso servir. Veja bem, é justamente por essa incredulidade e por tratar a palavra de Deus como um cliente, um consumidor, onde você simplesmente consome o que lhe convém e o que lhe agrada, é que muitas coisas não estão mudando na sua vida. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 7, tem esse texto maravilhoso sobre pessoas que vivem sobre mulheres que vivem na prática do pecado. Embora aqui especificamente trata-se de mulheres, a gente pode aplicar à igreja. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? O cliente, aquele cliente com ânsia de consumidor que vem à igreja, ele não está em busca da verdade, ele está em busca de um serviço que lhe satisfaça. Eu quero um bom louvor, uma boa palavra, eu quero um pastor que pregue bem, eu quero irmãos que sorriam para mim quando me receberem, eu quero uma salinha de crianças adequada para os meus filhos. A gente está ali dizendo para as pessoas e comunicando para a igreja, sim, é o que eu quero consumir de igreja. E assim, todas essas coisas que você deseja, eu desejo, mas enquanto eu não as tenho, eu continuo servindo. Enquanto elas não chegam, hoje a gente já tem uma salinha, maravilha. Nós vamos ter outra, em nome de Jesus, para outro público. Nós vamos ter, quando você se levantar. Sabe por que talvez daqui a pouco, eu fico pensando assim, nós queremos uma estrutura, ok, mas quem é que vai gerir essa estrutura? Quem é que vai usar essa estrutura? São os servos. Quando levantar as pessoas aqui do Kids, a equipe do Kids, forma forte, diga amém aí, vocês dois. Quando essa equipe levantar, teremos uma outra sala maravilhosa para as crianças aí, porque agora temos pessoas dispostas a ensinar a nova geração a palavra de Deus. E eu tenho uma mensagem sobre isso, assim, que está pulsando no meu coração. Eu já falei isso várias vezes. No momento certo eu vou pregar. Eu acho que sábado, na rede Casais, né, Maria? Genildo, eu já vou pregar alguma coisa sobre isso. Muito bem. Nós não podemos viver esse estilo de vida. Por outro lado, o que um servo faz? Ele entende que a palavra é algo que precisa ser vivido. Por mais difícil que seja, ele entende o significado de tomar a sua cruz e seguir Jesus. O servo, ele está extremamente disposto em seu coração, embora isso muitas vezes implique em algum nível de dificuldade para ele, em algum nível de desconforto com relação às suas preferências, ele está pronto para servir. Porque ele entende, ele está olhando para o Cristo que deixou a glória, que abandonou a glória, pisou na terra, levou o estilo de vida de santificação, mas também foi humilhado, foi maltratado, cuspido, desonrado. Ninguém experimentou maior nível de desconforto do que Cristo. Comparado o nível do lugar onde ele estava, a glória com que ele viveu, ninguém viveu. Ninguém viveu. E o servo, ele entende isso. E ele está pronto para dar uma resposta para o Senhor. Porque ele sabe que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Que ela é alimento, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é real. Que tudo que está escrito vai se cumprir. Porque ele vive por fé.
inclusive a parte do chamado, do serviço. Segunda característica de um cliente. Um cliente, ele não se envolve com a adoração no culto. Ele não se envolve. João capítulo, vou deixar um texto primeiro, João capítulo 12, verso 3 em diante. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Isso aqui é adoração, adoração. Mas o que o cliente faz que tem uma mentalidade consumidora? Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, às vezes a gente está igual Judas, irmãos, sem se envolver com a adoração, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. A gente entra aqui e diz assim: por que esse louvor não é melhor? Por que esse som não é melhor? Por que ele não pega esse dinheiro e não faz isso, aquilo outro? A gente não se envolve com a adoração. A gente está aqui com um espírito extremamente crítico, avaliando todas as coisas, da qual eu vou já falar um pouquinho melhor. Assistindo ao culto. Tinha para o irmão do lado. Aí o irmão que está ali na adoração intensa, né? Para que isso? Para que isso? Exagero, olha esse exagero. Exagero. Judas. Desculpa, tá, irmão? Desculpa aí, Judas. Que está o tempo todo criticando quem está adorando, quem está envolvido com a adoração, mas como você é um cliente, você acha que é desperdício fazer esse tipo de coisa. Porque essa é uma característica do cliente, ele só se envolve com aquilo que ele acha que é interessante para ele, com aquilo que de alguma maneira o desperta conforto, prazer, porque a cultura dele é essa. Ele não está aqui para se envolver, ele está aqui para avaliar. Ele está aqui para. Está aí, ó. Se tiver algum cliente aí me avaliando, ele está aí pensando: esse pastor pensa que ele é quem para falar isso aí? Para me chamar de Judas? Não, irmão, perdão, você não é Judas, não. Tá? Realmente, eu não sou ninguém. Mas a gente está o tempo todo com esse espírito de avaliação do que é conveniente, do que não é conveniente, e nunca nos envolvemos verdadeiramente naquilo que está acontecendo no culto. A atmosfera está espiritual, a glória está descendo, o Senhor está se manifestando e você está assistindo. Você é um cliente, você não é um servo. Você tem um espírito consumidor, você não tem um espírito santo. Você entende isso? Terceiro ponto. O cliente não tem fruto. Afinal de contas, ele não se envolve no serviço da igreja, então ele não tem fruto. Tiago capítulo 2 diz o seguinte. Tiago 2, a partir do verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisar de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. E aí, o cliente, ele pode estar dizendo: mas eu faço isso. Não se trata daquilo que você faz esporadicamente, mas do estilo de vida que você leva, com frequência, aquilo que você faz diariamente. Um servo, ele tem como serviço o estilo de vida, o tempo todo doador, olhando as oportunidades. Assim como nós vimos também, o verdadeiro servo, ele está o tempo todo adorando em espírito e em verdade, como nós vemos lá em João 4, quando Jesus tem uma conversa
com a Samaria. O servo está o tempo todo em processo de arrependimento, em processo de doação, em processo de transformação, porque ele está o tempo todo produzindo fruto. Ele está o tempo todo em um processo contínuo de entregar algo a Deus, porque ele entende que esse é o estilo de vida que ele foi chamado. Eu estava dando aula no seminário, e nós estamos falando sobre soteriologia, estávamos estudando justificação, regeneração e santificação. Justificação e regeneração são duas coisas que Deus faz, que Jesus fez por nós na cruz. Nos tornou justos e nos deu a oportunidade de uma nova vida. Santificação, ela é um processo, é a evidência daquela justificação e regeneração. Então veja bem, o servo, ele entende que ele está neste processo e que ele precisa o tempo todo estar produzindo frutos. Não porque ele precisa ser aceito, mas porque ele foi aceito. Porque ele já sabe quem ele é. Nós não fazemos as coisas para agradar a Deus apenas, para que Ele nos ame. Nós fazemos porque Ele nos ama. É resposta, é sempre resposta. Nunca é iniciativa nossa, é sempre resposta. Tudo o que fazemos é sempre resposta. Ponto 4, de um cliente. Ele sempre desenvolve uma postura crítica sobre tudo. Eu vou dar um exemplo, depois você vai ler lá, 2 Samuel capítulo 6, Mical. Depois de chegar de uma batalha como vencedor, de trazer a arca, ele está lá, Davi dançando, e Mical está lá, insatisfeita, reclamando e criticando Davi. Nós sabemos, por exemplo, então, inclusive, que as consequências na vida de Mical foram devastadoras. Ela morreu estéril, porque esta é a grande questão, porque os clientes, eles não geram frutos, porque são críticos e morrem estéril. Difícil você ver um cliente crítico frutificando. É muito difícil, não existe. O crítico, normalmente o mais crítico, é aquele que está frutificando, porque aquele que está dando fruto, ele está ocupado demais para criticar os outros. Ele está fazendo coisas demais, ele está servindo demais para se preocupar em criticar os outros. Então o cliente, ele está o tempo todo avaliando, ele vive dentro de um processo avaliativo. Volto a repetir, ele entra pela porta, na verdade nem precisa entrar pela porta. Quando ele chega na frente da igreja, ele já avalia a fachada. Depois ele avalia, ele vai andando pelos lugares e vai avaliando. Avalia a iluminação, avalia a parede, os ar-condicionados, a temperatura, a qualidade do som, a qualidade de quem canta, a qualidade de quem toca, a qualidade de quem prega, a qualidade de quem serve. Ele está o tempo todo dentro de um processo avaliativo. Por quê? Porque ele não está em um processo de serviço. Então, quem não está fazendo nada precisa se ocupar com alguma coisa, e normalmente é em criticar os outros. Normalmente. Você entende isso? Eu sei que não é muito legal de estar ouvindo essas coisas, mas não fique triste não, em nome de Jesus. Quinta característica de um cliente. Mas qual é a postura de um servo nesse sentido? Ele não é um crítico, ele é colaborador. Como disse o apóstolo Paulo, ele é um colaborador, cooperador. Quando ele percebe que alguma coisa não está indo bem, o que ele faz? Como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar para melhorar isso aqui? Como eu posso ajudar para melhorar o som? Como eu posso ajudar para melhorar o clima? Como eu posso ajudar para melhorar os instrumentos? Como eu posso ajudar para melhorar e ajudar o pessoal da mídia? Como eu posso ajudar para melhorar? Porque um servo, ele tem uma atitude colaborativa em todos os lugares em que ele chega. O cliente não. O cliente, ele quer sentar e ele quer desfrutar do seu conforto. E ele quer que tudo esteja do seu agrado. E a única coisa que ele faz é emitir crítica. É igual a gente ir no Uber. A gente vai lá e depois de desfrutar, depois de fazer a corrida, a gente vai lá e dá algumas estrelinhas, ou não, para o Uber. Porque nós somos clientes. Então, domingo a domingo, a gente está dando estrelinha. Hoje eu gostei. Hoje eu gostei do louvor. A lista que escolheram
Maravilhoso. A de hoje, a do domingo passado foi melhor. Desse domingo não foi. Né? Cliente. Adora. O servo, ele está adorando, ele não importa a oportunidade, ele está se envolvendo, ele está colaborando, ele está dizendo como é que eu posso ajudar. Ele tem sempre uma atitude colaborativa. Ponto 5. O cliente, ele está sempre focado nos seus interesses. O servo não. Olha só, Filipenses capítulo 3, 19 e 21. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Eles nunca têm uma visão espiritual da coisa. Eles só pensam nas coisas terrenas. Cliente é assim. Eles só pensam em como a estrutura poderia ser melhor, mas eles nunca pensam e nem percebem, mesmo que esta esteja do seu lado, a glória de Deus, mesmo que o irmão do seu lado esteja sendo extremamente tocado, cheio do Espírito Santo, ele não percebe a glória de Deus, porque ele está preocupado com as coisas terrenas. E ainda, Filipenses 2,4, já o servo não, o servo ele está vivendo esse estilo de vida, cuidando cada um, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele está aqui chegando, o servo chega aqui e diz assim: como é que eu posso tornar o culto para o meu irmão melhor? Sabe qual é uma afirmação que eu gosto muito das Escrituras? É quando ela diz que nós somos sal da terra. Eu já falei disso aqui várias vezes. Mas por que ser sal da terra é tão interessante? É porque o sal por si só ele não tem glamour nenhum. Eu sempre brinco. Quando você vai comer um churrasco, pense naquele churrasco agora. Visualiza aí para dar fome. Assim. Né? Bora comer depois do culto esse churrasquinho? Tem um ali lá na Itaúba, assim, lá no final, muito bom. Tá não. Já fui lá domingo. Já fui lá no domingo. Tá fechado. Tá fechado. Não, nesse sentido tá fechado. Então. E quando a gente come esse churrasco maravilhoso, ninguém diz assim: gente, comi um churrasco que o sal, ó, que sal maravilhoso. A gente diz que a carne estava maravilhosa. Mas quem é que torna a carne maravilhosa? Já tentou comer um churrasquinho sem sal? Já? Tenta comer um churrasco sem sal, querido. Duvido você sair dizendo: que churrasco. Você não faz isso, querido. Meu Deus do céu, que churrasco ruim. Mas a única coisa de diferente entre um e outro é a mesma carne. Você pega uma picanha, bota passar sem sal e come. Que eu duvido você dizer: que churrasco maravilhoso. Você não faz isso. Mas quando você coloca um sal, a coisa muda. E a Bíblia diz que nós somos iguais. Significa dizer que nós não existimos para dar sabor para a nossa própria vida. Nós existimos para realçar o valor de outros. Você entende isso? Pega isso aí no teu espírito, querido, em nome de Jesus. E deixa o Senhor ministrar o teu coração e tirar você desse lugar de consumismo e te colocar num lugar de serviço, para que você possa começar a dar sabor para a vida dos outros. Aleluia! Nós não estamos buscando o nosso próprio interesse, nós devemos buscar o interesse dos outros. Sexta e última coisa. Quando nós somos clientes, nós sempre buscamos o caminho mais confortável. Nunca o caminho certo, mas o caminho fácil. Porque nós somos clientes, nós queremos que toda a nossa vida seja facilitada. Vou dar um exemplo para vocês. Coloca Gênesis 4 aí. Eu não coloquei esse texto, eu acho, mas coloca Gênesis 4. Depois alguém, por favor, me ajuda a abrir esse copo aqui, porque eu não sei como é que abre ele, não. Como é que é, rapaz? Por favor, meu bem. O cara não é sofisticado, né? Assim, se veste desse jeito, mas é só aparência mesmo. Já? Tá. Gênesis 4, veja bem. Desculpa. Coloca aí na passagem de Caim e Abel.
pouquinho mais na frente. Aí, volta. Versículo 3. 3. Passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho como as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Volta o verso 3. Verso 3. Passado algum tempo, quando Caim decidiu dar uma oferta, a Bíblia diz que é passado algum tempo. Isso indica que Caim resolveu dar essa oferta quando lhe pareceu conveniente, confortável. Sabe aquele tipo de oferta que diz assim: isso aqui não vai agora interferir em nada na minha vida pessoal, nos meus planos, nas minhas vontades e nos meus desejos. Então agora que isso não vai me afetar de qualquer maneira e eu continuo confortável, eu vou ofertar. Já por outro lado, e aí a palavra de Deus diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, assim como o próprio Caim. Na verdade, ele nem rejeitou a oferta, ele rejeitou o próprio Caim, mas junto rejeitou a oferta. Porque o coração dele era um coração de alguém que busca sempre o caminho mais confortável e mais fácil para fazer as coisas. É aquela pessoa que vai num lugar assim: hoje vai ter culto, vamos pegar aqui alguma coisa, vou contextualizar, tá? Se ele assim, pega aqueles R$2 que está rasgado lá dentro e coloca aqui no bolso, porque essa é a minha oferta do culto hoje. É mais ou menos isso. Pega os R$12 rasgados, que eu não vou poder passar nem na taberna, e acredite, eu já vi dinheiro assim aqui na oferta. Que eu olhei assim, eu falei: meu Deus do céu. Mas não estamos falando de dinheiro, mas você precisa entender o valor, o princípio que está dentro da ação. O que ele fez? Ele sempre escolhe o caminho mais fácil, mais confortável, que não gera desconforto. Então, os R$2 rasgados, o serviço mal feito, é o tempo que ele dá quando dá. Porque o cliente é assim. O cliente, ele não serve por amor a Cristo. O cliente, ele está aqui por conveniência, em busca de que Deus faça alguma coisa que lhe seja conveniente. Por outro lado, nós temos o Abel. E o Abel, ele também trouxe uma oferta. Os dois. Porque veja bem, a diferença entre um cliente e um servo, muitas vezes, não está na ação em si, mas em como ele a faz. Ambos ofertaram. Só que um, quando lhe foi confortável, porque ele sempre escolhe o caminho mais fácil. O outro, imagina que Abel, quando ele decidiu ofertar, ele parou e ele disse assim: peraí, estou indo ofertar ao Senhor. Deixa eu procurar aqui qual é o melhor que eu posso dar para o Senhor. E depois de um processo de avaliação do que era melhor, ele faz a sua escolha e vai até Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta. Veja bem, por que Deus não, ele primeiro coloca a pessoa e depois a oferta? Porque o que Deus está atrás é de corações, não de oferta. Então veja bem que a pessoa vem sempre antes da oferta. Primeiro ele rejeitou Caim, depois rejeitou a oferta dele. Aqui primeiro ele aceitou Abel, depois a oferta dele. Porque Deus está olhando o teu coração, querido. O cliente, ele tem como filosofia de vida o seguinte: o quanto isso me impacta? Qual é o caminho mais fácil? Qual é o mais confortável? Esses são os questionamentos de quem é um cliente, de quem tem espírito consumidor, porque ele tem o espírito da permuta, da troca, ele precisa levar vantagem nessa relação. Agora, qual é o espírito do servo? Como eu posso fazer o melhor para Jesus? Não importa o quanto isso me custe,
Não importa o quanto isso me coloque numa situação desconfortável, não importa o quanto isso vai mexer com as minhas estruturas, eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é melhor. Eu quero fazer o que agrada a Jesus. Agora, colocadas essas características, eu repito a pergunta: você é um cliente aqui nessa igreja ou você é um servo? Pense sobre isso. Porque nesse momento eu sei que talvez você se sinta um pouquinho desconfortável com a ideia. Mas tudo bem, sabe por quê? A maioria de nós foi ensinado a ser cliente. A maioria de nós foi ensinado a agir dessa maneira. Nós não fazemos isso por maldade ou de forma muitas vezes consciente, mas porque fomos ensinados. Inclusive a nossa cultura de igreja, ela é assim, ela nos ensina a sermos consumidores e não servos. Mas agora você está diante de uma palavra para mudar a tua história, mudar a tua mentalidade, você dar uma resposta e você começar a se envolver com o corpo e começar a servir. Você vai deixar de ser um cliente para você ser um servo. Você vai deixar de ser um consumidor para ser um cooperador de Deus. Diga amém. Eu contava muito com esse amém no final. Olha, eu fiz todo o negócio assim, então, para no final ter o amém, né? Não rolou, né? Vou tentar de novo depois, você fique atento, mas eu vou deixar vocês esquecerem, para ver se vai rolar espontaneamente. Senão fica tudo nesse negócio, né, manipulado. Aí o pastor fala, então. Cadê os clientes aí? Ou só temos servos? Bom, eu sei que temos muitos servos. Entretanto, nós que ainda temos uma... Inclusive, eu quero dizer uma coisa para você. Nesses últimos 2 finais de semana, talvez você já tenha tomado a decisão de servir. Mas se você se encontra, se você percebeu que você estava vivendo como um servo, o intuito dessa mensagem hoje é nos arrependermos e dizer: Jesus, há muito tempo eu venho vivendo como um consumidor dentro da tua casa. Há muito tempo eu venho agindo de forma crítica. Há muito tempo eu venho buscando o caminho mais fácil, o caminho mais confortável. Há muito tempo eu não me envolvo com adoração. Há muito tempo, Senhor, que eu não olho para a tua palavra como fonte de autoridade. Há muito tempo, Senhor, que eu tenho agido com descaso com o que está escrito, com a verdade da tua palavra. Eu queria convidar você ao arrependimento. E nesse momento eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Como clientes nós podemos rejeitar a parte do evangelho, mas como servo nunca poderemos. Como servos nós precisamos abraçar o evangelho, todo o evangelho. E aí eu quero falar uma coisa para você aqui, para a gente finalizar. Domingo que vem nós teremos o lançamento de um novo trabalho que nós teremos aqui para todos que quiserem servir. Domingo que vem eu não vou adiantar nada, mas teremos uma surpresa maravilhosa. E se você tem sentido nessas 3 semanas um desejo de servir, de fazer alguma coisa para o Senhor, e você pensa assim: não é só as áreas de altar que tem para servir, eu posso abençoar pessoas de várias maneiras. Domingo que vem nós vamos estar convidando você a entrar com a gente em um projeto. Domingo que vem nós vamos apresentar esse projeto para você. É uma coisa que Deus colocou no meu coração depois de eu ouvir uma ministração maravilhosa que mudou minha vida, fez queimar meu coração. Eu espero que queime no seu também. Na verdade, eu sei que já tem queimado
essas mensagens que nós temos pregado já tem queimado no coração de alguns. Tem alguns que estão dizendo: eu preciso fazer, eu quero fazer, eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. E esse é o objetivo, é isso aí que o Espírito Santo faz. E domingo que vem vai ser o momento específico de dar uma resposta. Mas hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Precisamos nos arrepender por muitas vezes agirmos como clientes e, consequentemente, agirmos com incredulidade em relação à palavra de Deus. Precisamos nos arrepender por muitas vezes não nos envolvermos em um culto sincero, honesto e verdadeiro a Jesus Cristo quando entramos por aquelas portas. Precisamos nos arrepender por todas as vezes que assumimos uma postura crítica sem nos disponibilizarmos para cooperar em nada. Precisamos nos arrepender nessa noite. Cada um de nós.